Bolsonaro chama comandantes militares para reunião ministerial antes de ofensiva contra TSE. Brasília, Distrito Federal, Folha Press. O presidente Jair Bolsonaro, PL, convocou 3 comandantes das Forças Armadas para uma reunião na noite desta quarta-feira, 26, na qual foi discutido o suposto boicote à propaganda de rádio e televisão da campanha do chefe do Executivo. Após o encontro, o mandatário concedeu uma entrevista coletiva à imprensa em que anunciou que irá recorrer às últimas consequências da decisão do ministro Alexandre Moraes de arquivar a ação em que a sua chapa alega que houve supressão de injeções de rádio no norte e no nordeste. Bolsonaro diz que Moraes matou no peito a ação. Compareceram os 3 comandantes militares, o general Marco Antônio Freire Gomes, Exército, tenente brigadeiro do ar, Carlos Batista Júnior, Aeronáutica, e o almirante Almir Garnier Santos, Marinha. Também estava presente o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira. Também compareceram o ministro de Estado como Anderson Torres, Justiça, Célio Faria, Secretaria de Governo, e Carlos França, Relações Exteriores. No momento em que Bolsonaro concedeu a entrevista voltado a fazer acusações sem provas, estava ao lado do mandatário apenas Torre e o chefe do GSE, Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Os eventos da noite de quarta-feira, 26, provocaram o rumor de uma ação mais drástica do presidente que chegou a mudar totalmente o seu roteiro para voltar a Brasília. Bolsonaro estava em Minas Gerais e seguiria direto para pernoitar no Rio de Janeiro, mas decidiu voltar para a capital federal diante da gravidade dos fatos. A reportagem apurou que o comandante do Exército não avisou os militares do alto comando das forças sobre a reunião, como geralmente costuma fazer. Os generais do mais alto escalão ficaram surpresos com a ida e aguardavam ainda durante a noite um retorno sobre os temas tratados. Existe a percepção entre os militares que as denúncias sobre as injeções dos rádios são graves e devem ser investigadas. Por outro lado, também defende que o assunto é responsabilidade da Justiça Eleitoral e que as Forças Armadas não devem embarcar em qualquer tipo de tese de adiamento de eleição. No Ministério da Defesa, aliado de Paulo Sérgio Nogueira, avaliam que Moraes tenha extrapolado em suas decisões e contribuído para a escalada da crise. Eles citam como, por exemplo, a decisão do presidente do TSE de negar a sugestão das Forças Armadas para melhorar a fiscalização do segundo turno das eleições. O entendimento de militares da defesa é que Moraes tem cometido ilegalidades, como no caso das inserções e retiradas de conteúdo das redes sociais, que prejudicam o andamento do processo eleitoral. As Forças Armadas também foram incluídas pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, na lista de entidades fiscalizadoras da eleição. Bolsonaro costuma fazer ataques sem provas a urnas eletrônicas e afirma que irá aguardar relatório dos militares sobre a lisura do pleito para aceitar o resultado da eleição. Na entrevista, o presidente disse que tem provas contundentes de que foi prejudicado por terem sido transmitidas as injeções de Lula do que dele. Certos lugares que achava que iria bem e poderia ter ganhado nossa análise, pode ter havido outros fatores, vimos que perdemos com toda certeza, a injeção de rádio fizeram diferença ou poderia ter feito a diferença. Não existe outro fator que a gente possa levar em conta nesse momento, disse o chefe do executivo. O presidente se recusou a responder pergunta dos jornalistas e retirou após o pronunciamento. A reunião do Palácio da Alvorada e a fala de Jair Bolsonaro aconteceram horas após Alexandre de Moraes rejeitar a ação apresentada pela campanha do presidente sobre o suposto boicote de rádio na veiculação da propaganda eleitoral. Moraes disse que a ação de Bolsonaro não tem provas e se baseia em levantamento de empresas não especializadas em auditoria. O ministro apontou o possível cometimento de crime eleitoral com finalidade de tumultuar
o segundo turno do pleito em sua última semana e mandou o caso para ser avaliado dentro do inquérito das milícias digitais que é relatado por ele mesmo no STF, Supremo Tribunal Federal.